Hoje eu quero falar sobre super tênis de corrida, a sua cadência de corrida, quantos passos você dá por minuto e o seu tipo de pisada, se você aterriza de calcanhar ou se você aterriza de antepé. E qual o impacto disso, tanto na prevenção de lesão quanto no desempenho, focando sempre principalmente na prevenção de lesão. Mas antes de falar disso, a gente precisa entender como é a interação entre o nosso pé, o nosso corpo e o chão, para só depois a gente pensar no que faz sentido e no que não faz, tá bom? Então, as forças de reação do nosso corpo com o chão quando a gente está correndo já foram estudadas. E ela é mais ou menos assim, num gráfico de força por tempo, tá bom? Então aqui eu tenho a força e aqui eu tenho um tempo em segundos. É mais ou menos assim. A gente tem uma subida rápida, que vai até mais ou menos umas 2 vezes o peso do corpo, faz um platô, faz um vale e sobe de novo até umas 3 vezes o peso do corpo. E termina aqui, mais ou menos 0,25 segundos. Esse tempo de interação entre o meu pé e o chão depende da velocidade que eu estou correndo. Quanto mais rápido, menor esse tempo de interação. Então, em sprints, esse tempo chega próximo a 0,1 segundo. E o que significa cada uma dessas partes da curva, né? Então, aqui num primeiro momento, é a batida de calcanhar no chão. Tá? Quando tem esse vale, é o aplanamento do pé. Então, é o meu pé inteiro. Tá? E aqui é o desprendimento, é a fase de desprendimento do pé, tá? Que dá um impacto de novo. Ah, e se eu não correr batendo de calcanhar, eu correr de antepé, como que funciona? Funciona parecido. Então, a diferença é que não tem esse pico inicial e esse vale. Quem corre aterrissando de antepé, a curva é mais ou menos assim, mas é parecida, tá bom? E além disso, tem também uma força de reação, essa força toda vertical, tem também uma força de reação antero-posterior, que é mais ou menos assim, tá? Ou seja, num primeiro momento eu tenho uma força me freando e depois uma força que vai me impulsionar para frente. O que importa para evitar lesão em corrida é diminuir o impacto de corrida, a área embaixo da curva aqui, tá? Principalmente parece nessa primeira metade da curva. Além disso, geralmente quem corre bem, corre também com boa eficiência, com baixo impacto. Então sempre que a gente está frente a um paciente que tem uma lesão ou que não de difícil tratamento ou recorrente, a gente tem que pensar se esse impacto de corrida está aumentado. Tá? E como que a gente mede esse impacto de corrida? Existem algumas formas. Primeira forma, existem algumas esteiras que vêm com uma plataforma de força associada, e aí você corre na esteira e ela te dá esse gráfico, mas é difícil achar um lugar que tenha essa esteira. Uma segunda forma é você passar correndo por uma plataforma de força e ela te dá também uma curva da sua pisada. Também não é tão... da pisada não, da troca de força com o solo. Também não é tão fácil assim perceber. Tá? Uma outra estratégia é você correr prestando atenção no som que faz quando você está correndo. Talvez se você estiver correndo ouvindo muito brum, 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 talvez você esteja correndo com impacto muito alto e vale a pena tentar fazer alguma medida para diminuir esse impacto. Tudo bem? Eventualmente, um coach, um técnico que tem muita experiência, ele consegue ver uma pessoa correndo e falando, talvez o seu tempo de contato com o solo esteja muito alto, o seu impacto esteja muito alto, e dá para a gente tentar melhorar isso. Além disso, hoje, em celular existe aplicativo, eu uso o Coach's Eye eventualmente, que consegue filmar em câmera lenta e marcar, ajudar nessas medidas de tempo e de ângulo de movimento. Tá? Agora que a gente entendeu esse panorama de como é a troca de força e do que importa pra gente, a gente consegue falar do primeiro tópico, que é o super tênis. E o super tênis, eu não tenho nenhum aqui comigo, mas eu vou usar meu dom de desenho para explicar mais ou menos o que são os super tênis. Os super tênis são os tênis que têm uma sola grande, um formato em mata-borrão, tá?
e um solado rígido. Parece um pouco um barco, talvez, e é mais ou menos isso. E aí, quando você olha de trás o super tênis, ele é mais ou menos assim. Tudo bem? E por que isso? Bom, há um tempo atrás existia uma onda de um tênis um pouco mais minimalista. Mas se o objetivo é diminuir o impacto, eu coloco um amortecimento melhor e maior. Tá? O impacto aqui, nessa primeira batida, é mais ou menos 2 vezes o peso do corpo. E aqui 3 vezes o peso do corpo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, varia um pouco de estudo para estudo. Então, uma das coisas que fizeram no super tênis, além de melhorar o material, é começar a fazer uma sola maior. É por isso que migraram daquele tênis minimalista que tinha de uns anos atrás e agora os tênis são todos uns tenão. Qual é o máximo que você vai encontrar por aí, em média? 4 centímetros. Por quê? Porque é o quanto a IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo, permite. 4 centímetros, que aí você tem um volume maior para absorver esse impacto. Tá? E aí, como o seu tênis fica maior, ele também fica mais instável. Então, uma outra coisa que fizeram foi fazer um tênis um pouco mais largo, e até alguns modelos de tênis aqui também fazem assim, ó, tá? Fazer um tênis mais largo para compensar a instabilidade de eu ter uma plataforma que está mais alta. E além disso, quando também faz mais largo aqui, eu aumento o volume que eu tenho de componente de amortecimento para amortecer. Tá? E isso daqui te ajuda? Bom, do ponto de vista de lesão, não existe nenhuma evidência de que ter um super tênis, independente do tamanho, independente do formato em mata-borrão é para ajudar na transição do pé, da batida de calcanhar até o desprendimento, e isso quase sempre está associado a alguma placa mais rígida aqui no meio. Então hoje todo mundo fala de tênis de carbono, que é justo para dar um impulso maior. Tá? Não existe nenhuma evidência de que ter um super tênis vai diminuir a sua incidência de lesão. E para melhora de desempenho? Parece que para atleta de elite existe um ganho marginal de usar o super tênis. Ah, mas todos usam. Eles são patrocinados, eles ganham dinheiro, mas assim, eles têm um benefício marginal. Se você não é um atleta de elite, seus 10K não tá aí sub 35, provavelmente você não vai ter nenhum benefício de desempenho por causa de um tênis desse, e também não vai ter nenhum benefício de diminuir o risco de lesão por causa de um super tênis. Não estou dizendo que você não possa comprar um tênis desse. Eu acho que existem muitos outros motivos para a gente comprar um tênis. Então, por ostentação, porque todo mundo usa, porque eu acho bonito, porque eu acho mais confortável. A única coisa que tem que ficar claro é que todos esses fatores não implicam nem melhora de desempenho nem redução de lesão. Apesar de tudo isso que eu falei, o super tênis tem algumas características que fazem parte do que um ortopedista considera um tênis ideal para quem tem patologia do pé. Tá? Então, quem tem neuroma de Morton, quem tem fasciite plantar, enfim, quem tem metatarsalgia, esses tênis têm características que até pouco tempo era difícil a gente encontrar em calçado normal, tinha que mandar para loja especializada, e esses tênis têm, que são um solado firme, rígido, que tem pouca deformação, mas apesar dessa rigidez longitudinal que eles chamam, é macio, é gostoso de pisar, eles costumam ser mais largos na frente, então tem um espaço bom para os dedos do pé se acomodarem, e tem uma tira posterior no calcanhar para o tênis ficar apoiado no pé. Então, assim, muitas vezes pode ser indicado para tentar ver se vai ajudar no tratamento de alguma patologia do pé, mas para correr não necessariamente isso vai te ajudar. Tá? O segundo ponto que eu queria conversar é 180 passos por minuto. Porque tem um monte de coach, tem um monte de gente que fala, é 180 passos por minuto, olha o profissional correndo 180 passos por minuto, você tem que correr 180 passos por minuto. Os 180 passos por minuto depende de uma série de características do aquele momento da corrida. Então, depende do corredor, da altura dele, do comprimento da perna, do nível de preparo físico e da velocidade que ele está correndo. É óbvio que quem está correndo mais rápido vai ter uma cadência de passada maior. E quem está correndo mais devagar vai ter uma cadência de passada menor. Tá? Inclusive, se você fizer um teste, põe lá na esteira para correr a 6,5 ou 7 km por hora,
você vai ver que tentar correr a 7 km por hora, com uma cadência de 180 passos por minuto, é mais desconfortável, parece que cansa mais do que correr a 7 km por hora na sua frequência de escolha natural, tá? É menos eficiente correr a baixas velocidades com cadência alta. Não significa que você não possa treinar uma cadência mais alta em baixas velocidades, mas eu estou dizendo que aumentar a sua cadência por aumentar talvez não vai te trazer nenhum benefício de desempenho. Apesar disso, em algumas situações, tentar aumentar um pouco a cadência pode tentar ajudar, pode talvez ajudar a tratar uma lesão ou evitar a lesão. E aí o porquê disso? Eu tenho aqui o meu bonequinho corredor. E aí ele tem uma interação com o chão. Que pelo meio do corpo dele passa o centro de massa. Quanto mais longe o meu pé bate do centro de massa, maior é a força resultante que vai ter. Então, maior o impacto. Tá? Uma das coisas que eu tenho que fazer para quem faz o overstride, que é essa distância daqui entre o centro de massa e a batida de calcanhar muito grande, uma das coisas que eu tenho que fazer é tentar aproximar o pé do centro de massa. Então, fazer, ao invés de aterrissar lá na frente, talvez aterrissar aqui. Tá? E aí, uma das formas de fazer isso, para diminuir a força resultante, é falar para o corredor ou para o paciente tentar aumentar um pouquinho a cadência. Porque quando ele aumenta a cadência, ele tende a dar um passo um pouco menor para manter a mesma velocidade. Isso faz com que, muitas vezes, o pé se aproxime do centro de massa. Não significa que aumentar a cadência de corrida é a única estratégia para aproximar o pé do centro de massa. Eu posso falar para a pessoa se mentalizar de bater o pé embaixo do corpo, e nunca é exatamente embaixo do corpo, senão você perde o equilíbrio para frente. Eu posso falar para a pessoa ouvir o barulho de quando está correndo, eu tenho outras estratégias, tá? Mas aumentar um pouco a cadência é uma das estratégias que para algumas pessoas pode diminuir um pouco o impacto de corrida. Tá? E aí tem que ser selecionado, não é todo mundo que vai sair aumentando a cadência e vai resolver. Você tem que ver quem realmente precisa aumentar a cadência de corrida. E aí, por último, é o lance da pisada, que tem gente que corre batendo de calcanhar, tem gente que corre o flat foot, que é o pé inteiro, ou o médio pé, e tem gente que corre de antepé. E existe aí um monte de gente, um monte de guru de corrida, alguns técnicos, alguns supostos especialistas, que falam que você precisa correr de antepé para correr certo, para correr bem. Veja bem, não é verdade. Do ponto de vista de lesão, não existe nenhuma evidência de que quem correr de antepé, que aterrissar de antepé ou aterrissar de calcanhar, vai diminuir a sua incidência de lesão. Parece que elas são equivalentes, mas que muda o tipo de lesão. Tá? A incidência é parecida, mas muda um pouco o tipo de lesão, porque sobrecarrega um pouco estruturas diferentes. Quanto ao desempenho, parece que em atletas de elite, a proporção de corredores que aterriza de antepé é um pouco maior do que na população normal. Mas isso não significa que eu pegando alguém mal treinado e falando para ela mudar de bater de calcanhar para bater de antepé, que ela vai melhorar o desempenho dela. Pelo contrário, talvez piore o desempenho e eu talvez aumente a chance desse paciente ter lesão. Tá? Inclusive, talvez os corredores profissionais corram mais de antepé porque eles correm rápido, eles correm ali uma maratona para 20 km por hora de média. Tem gente que, a maioria dos corredores não consegue dar um tiro a 20 km por hora direito. Talvez esse corredor, quando estiver melhor treinado e correndo rápido, passe naturalmente a anteriorizar um pouco a aterrissagem dele. Mas não existe nenhuma evidência de que mudar a passada vá ter impacto no seu desempenho ou na sua lesão. Agora, tem um aspecto interessante. Para aterrissar de antepé, necessariamente, se eu não for correr com o pé caído, eu tenho que aterrissar com o pé perto do meu centro de massa. Então, eventualmente, de novo, para algumas pessoas que estão correndo com alto impacto, que estão correndo com overstride, tentar orientar para jogar um pouco, aterrissar um pouco, com um pouco mais de carga na parte da frente do pé,
pode ajudar, mas isso é pontual, não é para todo mundo, não vai servir para todo mundo, tá? Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero ter conseguido explicar mais ou menos o que faz sentido do que falam aí a respeito de comprar ou não o super tênis. Tem gente que quer gastar 4 mil reais no tênis, problema seu, faz o que você quiser com o seu dinheiro. Eu acho que tem aplicação melhor, tá? Dá para você pagar academia melhor, dá para pagar personal melhor, dá para se alimentar melhor, dá para viajar mais para correr. Mas se para você não faz diferença, sem problema. A respeito da cadência de passada, que o mito dos 180 passos por minuto, inclusive o Usain Bolt correndo o tiro de 100 metros dele lá, 9,5 segundos, foi mais de 270 passos por minuto. E a correr de anti-pack provavelmente não vai ter muito benefício para a maioria das pessoas.